Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor, nosso Redentor Jesus Cristo. Nós faremos uma exceção hoje, quebraremos a sequência lá do Sermão do Monte para um outro texto hoje. Semana que vem, se o Senhor permitir, voltaremos para a sequência do Sermão do Monte. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Antes da leitura do texto, vou ler uma citação de Charles Spurgeon, que ele escreveu em 1888. Esta citação está no livro do pastor John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Diz Spurgeon: será que um homem que ama o Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos, abre aspas, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Acompanhe a leitura, por favor. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós refletiremos hoje um pouco mais sobre a graça de Deus. Vamos ao contexto aqui desta passagem. A autoridade do apóstolo Paulo está sendo colocada em xeque, em dúvida. E se ele não for quem diz ser, tudo o que ele ensina, tudo o que ele escreve, deve ser desacreditado. Em outro lugar, em Atos dos Apóstolos, ele mesmo usa uma expressão, lobos vorazes, quando orienta, por exemplo, os presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo: depois da minha partida penetrarão entre vós lobos vorazes. Esses lobos vorazes também adentraram na igreja de Corinto e intentavam contra a igreja e tentavam desestabilizá-la, justamente tirando o crédito do seu líder. Se nós observarmos aí na página anterior, no capítulo 11, o título é bastante sugestivo. Paulo continua a sua defesa. Em sua defesa,
o que ele apresenta para autenticar, para dar autenticidade ao seu esmero, para com a vida da igreja, a sua dedicação, a sua seriedade, o seu interesse. Ele narra dois momentos. Inicialmente ele narra o preço que ele pagara por amor de Cristo. A partir aí mesmo no capítulo 11, a partir do versículo 24, nós vamos encontrar ele se utilizando na sua defesa, muitos dos sofrimentos, das suas agruras. Ele diz, por exemplo, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. E ele segue a sequência, ele conta os mal bocados que passara. Muitas foram as lutas, e além delas, o que o entristecia era a preocupação com a espiritualidade da igreja, com a saúde da igreja, com a vitalidade da igreja. E agora eles estão dizendo que ele não se interessa, que ele não os ama, que ele não é de fato um apóstolo de Jesus Cristo confiável. Ele usa em sua defesa os quilos de sal que tivera de comer, para que de fato a igreja possa então confiar de que ele é autêntico. Mas ele usa um outro recurso também em sua defesa. Ele fala de um outro lado da moeda. De certa forma ele tornara-se, de certa forma não, ele exatamente torna-se aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo promete que ele se tornaria. Quando do momento da sua conversão, quando o nosso Senhor em visão envia Ananias, um discípulo, a ir ter com Paulo, ele diz assim, o nosso Senhor Jesus diz para Ananias, mas o Senhor lhe diz para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então o apóstolo Paulo apresenta em sua defesa os sofrimentos que ele experimenta. Ele usa também em sua defesa as grandes visões e revelações que ele tivera. Ele viu coisas tremendas e maravilhosas que, segundo ele mesmo aqui na carta, não é lícito ao homem se referir. Ele então autentica o seu ministério, descrevendo sua fidelidade posta à prova, tanto nos sofrimentos, como na autoridade que ele recebe do Senhor Jesus. Sabe por que eu sou confiável? Observe os sofrimentos que eu tive. Não neguei a fé, não neguei Jesus Cristo, não negociei por preço a mensagem, não me envergonhei do Evangelho. Por outro lado, ele demonstra a sua autenticidade por ter se mantido firme, mesmo nos momentos de grandes vitórias. Então, o que nós encontramos aqui? O apóstolo Paulo experimenta grandes fracassos e também grandes vitórias. Momentos que faziam com que ele poderia se sentir impotente, e outros momentos que ele poderia se sentir demasiadamente importante. Corria o risco de sentir-se desprestigiado ou abandonado durante as lutas, e extremamente vaidoso e orgulhoso durante as vitórias. Vamos para o texto. Nesse texto que nós lemos, nós aprendemos a resposta do apóstolo Paulo para essa estabilidade em meio às instabilidades. Como ele pode manter-se firme em pé quando tudo o que acontece em sua vida joga-o no chão? E como ele pode manter-se com os pés no chão, firmes, quando tudo o eleva até o terceiro céu? Precisa ligar o ventilador um pouco aí. A resposta para essas perguntas foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus que o sustentou nas oscilações mais extremas da vida. A graça de Deus manteve Paulo
e produziu nele um caráter semelhante ao de Cristo. Não é à toa que o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Tema da nossa mensagem, para aqueles que estão anotando, aqui e em casa, estamos transmitindo hoje o culto pela manhã também. O tema: a graça concedida pelos méritos de Cristo. A graça concedida pelos méritos de Cristo. Eu destaquei ao menos aqui no texto 4 grandes benefícios que a graça de Deus proporciona. Um assunto que tem se perdido, um tema, uma palavra, uma expressão que tem se perdido um pouco, sobretudo o seu significado: a graça de Deus. A graça de Deus concedida pelos méritos de Cristo, em primeiro lugar, produz humildade. A graça concedida pelos méritos de Cristo, em primeiro lugar, de acordo com a sequência do texto, produz humildade. O apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 7 dizendo: e para que não me ensoberbecesse. O que ele dissera antes, em que esse "e" faz a ligação? Ele diz assim no capítulo 12, a partir do verso 1: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Lembrando que ele está usando isso em sua defesa, para autenticar a sua autoridade apostólica e dar também autenticidade aos seus escritos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Então é dele que ele está se referindo. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aí então ele dá sequência: e para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. A graça de Deus proporcionou na vida de Pedro o quebrantamento e humilhação. Foi a graça de Deus que providenciou o espinho na carne. Não foi obra do inimigo ou autonomia do inimigo, ainda que ele estivesse sendo usado para isso. Não foi obra do acaso, não foi um azar, não foi falta de sorte, nem muito menos abandono de Deus. O espinho na carne, o sofrimento ao qual ele estava sujeito, demonstrava o oposto. Não era o abandono de Deus, era a graça de Deus quem estava proporcionando isso. Esses são remédios eficazes contra o perigo do orgulho, o perigo da vaidade. Nos livra das algemas de se sentir o centro do universo. É uma ferramenta eficaz nas mãos de Deus para quebrar corações endurecidos e calcificados pela maldade. Os sofrimentos para os servos do Senhor são expressões da sua graça, são propósitos claros e específicos, como estamos encontrando aqui na vida do apóstolo Paulo. O sucesso poderia cegar esse homem de Deus, fazendo com que se sentisse melhor do que os outros, mais importante do que os outros. Quem é Paulo? Ele mesmo dissera na primeira carta aqui aos Coríntios, para uma igreja dividida, em que alguns se diziam serem seguidores de Cefas, outros se diziam seguidores de Apolo, e alguns até se diziam seguidores de Paulo. E o que ele mesmo diz? Ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventuras batizados em nome de Paulo? Ele tinha a compreensão de quem ele era. Quem sou eu para alguém ser
se dizer meu seguidor, está acaso Cristo dividido? A exemplo de João Batista, que por boca do Senhor nós ouvimos que dos nascidos de mulher nenhum era maior do que João Batista, ele trazia também essa marca, essa evidência da sua humildade, da sua humilhação. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na melhor das hipóteses, eu sou amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Quem é Paulo? Ele mesmo responde, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Eu repito, não foi o azar, não foram as intempéries do destino, foi a graça, o cuidado, o zelo de Deus para proporcionar em mim humildade. O apóstolo Paulo foi talvez o homem mais privilegiado espiritualmente nos seus dias, meus irmãos, e a graça de Deus em sua vida foi extraordinária. Em pelo menos 4 ocasiões nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo falando com o apóstolo Paulo. Eu destaquei 2 ocasiões, uma delas em Atos 18, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que privilégio é esse, meus irmãos? Que honra é essa? Ele está na cidade de Corinto, é assim que ele começa a dedicar-se inteiramente à pregação da palavra, começam as oposições, e ele começa a encontrar então muita resistência e dificuldade. Poderia ficar desanimado, poderia desistir de continuar pregando a palavra naquela igreja tão importante que é essa aqui que ele escreve a carta depois. E à noite então, ele teve uma visão, e o Senhor lhe chega e diz para ele: Paulo, eu conheço você porque eu estou falando o seu nome, Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ele podia se achar, meus irmãos, ele podia se achar, e talvez ele na época poderia ter composto a música que séculos depois o Roberto Carlos compôs: esse cara sou eu. Ele poderia escrever isso, mas ele não escreve, porque a graça de Deus manteve os seus pés atrelados ao chão, manteve seus joelhos dobrados, flexionados, manteve a sua fronte curvada ante o senhorio de Jesus Cristo. Ainda em Atos, agora no capítulo 23, diz assim o texto: na noite seguinte, e ele estava preso, Paulo estava preso, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo recebeu tão ampla revelação de Deus, que os seus escritos formam quase a metade de todos os livros do Novo Testamento, e por causa da natureza extraordinária destas revelações, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, para guardá-lo da exaltação. A graça que humilha é arma poderosa contra o orgulho. Deus não perde o controle em meio ao nosso sofrimento. O nosso sofrimento é calculado milimetricamente pelo Senhor, é providenciado por sua graça. Mas a graça concedida pelos méritos de Cristo, ela também produz dependência. No versículo 8, ele diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi a quem? Pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Não há acordo sobre qual espinho Paulo tinha em sua carne, a que ele se referia. Não há acordo.
Nós não temos essa clareza, essa revelação. Paulo não disse o que era. Alguns acham que talvez seja alguma enfermidade que o debilitava. E ele pede ao Senhor para que ele então não fique debilitado e impedido de exercer melhor o seu ministério, segundo a sua opinião. Outros acham que talvez seja o seu próprio passado, de ter sido um grande perseguidor da igreja, e vez ou outra alguém lhe apontava o dedo dizendo: mas você não era aquele sujeito que perseguia a igreja. Vez ou outra ele encontrava acusações de que ele não era um dos 12, porque ele não andara com Cristo, como Cefas, por exemplo, e ele mesmo diz que ele era como um nascido fora de tempo. Mas o fato de não sabermos qual é o problema, nós temos aqui revelado qual era a solução dos problemas, seja uma enfermidade, seja um sofrimento emocional, sejam oposições, sejam acusações, não importa qual seja os problemas. Paulo diz claramente para nós aqui que a solução dos seus problemas está no Senhor. Por causa desse sofrimento, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Com frequência, meus irmãos, os crentes são canais da graça de Deus, são canais das bênçãos de Deus. Nós podemos até ser despenseiros de sua multiforme graça, mas a fonte da graça é só o Senhor. Os crentes podem até ser canais dessa graça de Deus, mas somente Ele é a fonte. Tem-se a tendência de se procurar recursos nas coisas e pessoas, as soluções dos dramas e conflitos, e muitas vezes Deus nem sequer é lembrado. Por vezes o Senhor pode permitir desertos em nossa vida, em que não encontramos ou não encontremos solução em nada e em ninguém. A vida parece um deserto, e ao invés de nos entendermos ou acharmos que estamos totalmente perdidos em meio a esses desertos, nós devíamos reconhecer que esses momentos são oportunos e que a graça de Deus está nos direcionando a Ele, está produzindo em nós dependência. Quando nós não encontramos em mais nada, em mais ninguém, solução, e eu repito, não é sinal de azar, não é sinal de má sorte, nem muito menos sinal do abandono de Deus. Quando nos falta qualquer recurso humano, é porque a graça do Senhor está mostrando para nós que é do Senhor a quem nós dependemos. Muitas vezes nós sentimos que o nosso chão sumiu. Nossa, pastor, fiquei sem chão. Por quê? Porque falaram que iam demitir pessoas na empresa. Mas não é esse chão que sustenta você. Quem sustenta você é a providência divina. Com emprego ou sem emprego, quem sustenta você é a graça, é a providência do Senhor. Observai as aves dos céus, que não semeiam, nem ajuntam em celeiros, porquanto o vosso Pai Celeste as alimenta e delas cuida. Muito mais valem vós do que as aves dos céus. Sofrimentos muitas vezes são instrumentos de Deus para produzir em nós dependência. Na verdade, Deus, sua companhia, seu enchimento é que pode contentar nossa alma sedenta. Paulo foi ao Senhor, pois reconhecia que dependia dele. Os sofrimentos advindos desse espinho na carne lhe conduziram aos pés do Senhor. Paulo foi conduzido pela graça a depender de quem de fato se deve depender. A graça que produz a humildade, que é a arma poderosa contra o orgulho e a avareza e a vaidade, perdão. A graça também que produz a dependência total, é a arma poderosa contra o desejo latente de autossuficiência. Sou mais eu. Não sou mais eu, não sou nada eu. Terceiro, essa graça concedida pelos méritos de Cristo provê também
sustentação. No início do versículo 9, o apóstolo Paulo escreve como resposta do Senhor: a minha graça te basta. Por causa disto, 3 vezes pediu o Senhor que o afastasse de mim. E qual foi a sua resposta? A minha graça te basta. De que mais você precisa? O apóstolo Paulo se contentou com a resposta do Senhor, pois ele sabia que Deus iria conceder graça suficiente para que ele pudesse suportar tudo o que tinha que passar. Deus respondeu à oração de Paulo, não para dar o que ele pedia, removendo o espinho, retirando o problema, afastando o sofrimento, mas respondeu a oração para revelar algo muito mais excelente, suprir graça suficiente para que Paulo pudesse suportá-lo. A minha resposta não vai ser tirar o espinho, afastar o sofrimento, impedir as portas estreitas e os caminhos apertados. A minha resposta será te conceder graça suficiente para que você possa suportar. Ele escrevera para essa igreja na primeira carta: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentados além das vossas forças, porque juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Como que alguém chega numa conclusão como essa? Como alguém pode chegar a essa conclusão, a esse patamar de espiritualidade e de certeza em meio às oscilações da vida, às intempéries, ao desconhecido futuro que temos? Alguém que usufrui da graça e reconhece que a graça proporciona o que nos é necessário para sermos sustentados em meio a todas e quaisquer situações. Por que remover algo que gera benefícios tão imensos, tais como a humildade, a comunhão e aquilo que glorifica ainda mais Deus? Esse espinho na carne vai continuar, essa cruz você vai continuar carregando. Ela não é sinal da pena ou de uma condenação, do meu juízo. Essa cruz que você carrega, esse espinho que você tem na carne, é a expressão da minha graça para manter você firme, humilde, dependente e sustentado. E finalmente, número 4, essa graça também produz poder. Na continuação do versículo 9, ele diz assim: porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o Senhor dizendo isso para ele, é a resposta do Senhor. Porque eu vou livrá-lo desse espinho, desse sofrimento, sendo que este sofrimento produzirá para você verdadeiro poder. Afastar esse sofrimento significa enfraquecê-lo, significa deixar você pensar que você tem alguma força, tem algum vigor. E todas as vezes que eu permito algum dissabor na sua vida, eu revelo a sua fraqueza. E quando eu revelo a sua fraqueza, eu te faço um bem enorme, porque no meio da sua fraqueza é onde o meu poder se aperfeiçoa. É a matemática divina, meus irmãos. Quanto mais vazio de si mesmo, mais cheio do Senhor. Quanto menor, maior. Quanto mais fraco, mais forte. É a graça de Deus que nos mostra a nossa fraqueza, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Quem é cheio de si não tem espaço para o Senhor. Quem acha que faz e acontece, não tem espaço para as grandes manifestações do poder de Deus. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade. A sua atitude diante da resposta do Senhor foi de regozijo e louvor. É quase que um mini salmo que Paulo aqui escreve depois da resposta não para o pedido dele.
de te retirar o espinho na carne. Na continuação do verso 9, no verso 10, ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mentalidade totalmente transformada. Uma mente comum, humana e natural vê os sofrimentos, os espinhos, como azar, como perda, como revés. Uma mente transformada, uma mente de Cristo. Aquele que possui a mente de Cristo olha para esses mesmos problemas e vê a graça de Deus, vê a providência divina, que providencia o pão de cada dia, providencia onde reclinar a cabeça, o teto sobre a nossa cabeça, providencia aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência, e é a providência divina que provê também para nós as lutas e dificuldades. Não é azar, não é Deus que abandonou ninguém. Mas por quê? Porque aconteceu isso com a minha família, porque aconteceu isso comigo. É porque a graça de Deus foi presente e é presente na sua vida. Paulo não era nenhum masoquista que gostava de sofrer pelo sofrimento apenas, e achando que o sofrimento apenas poderia expurgar seus pecados ou fazê-lo galgar, alcançar patamares espirituais elevados. Nada disso. Ele amava era a graça e o poder de Deus manifestados em sua vida. Ele sabia que um ministério frutífero e fiel só pode ser realizado abastecido de graça. Quando sua reputação estivesse em xeque, quando sua memória falhasse, ele não poderia depender delas. Quando sua força física se esgotasse, não poderia se amparar nela. Ele usa em sua defesa até os nãos de Deus para a sua vida, para dizer que ele era confiável, porque ele era abastecido de graça. E a graça de Deus poderia ser vista em sua vida nos momentos de desonra, de fome, de angústia, de sofrimento, de perseguição. E a graça de Deus podia ser vista na sua vida nos momentos de grandeza, de vitória e de honra. O que se expressa não é o seu caráter, mas é o caráter de Cristo. Conclusão: Paulo aceitou o seu problema grave como se fosse um amigo destinado a torná-lo mais capacitado para Deus. Seus sofrimentos eram seus parceiros, porque Deus controla todas as coisas. Deus de fato é soberano, e a sua providência é constante em nossa vida. Então ele via os dissabores da vida como um amigo, um auxílio, uma ferramenta usada pelo Senhor para capacitá-lo ainda mais, para aprimorá-lo, a ponto dele poder dizer que já não era mais ele quem vivia, mas era Cristo quem vivia nele. Sua atitude faz um grande contraste com a atitude da nossa sociedade. Boa parte das pessoas pensa que a felicidade se consiste em gozar apenas as circunstâncias agradáveis desta vida, de receber boas notícias e possuir muitos bens. Muitos cristãos parecem pensar que guardar os crentes de todas as dificuldades é a maior expressão da graça de Deus. O chamado evangelho da prosperidade ou o evangelho das facilidades são grandes contribuições desses erros. E aí eu volto à citação inicial de Charles Spurgeon. Se nós considerarmos o preço que devemos pagar, o negar a si mesmo, o carregar a nossa cruz, o adentrar numa porta apertada, o caminhar num caminho estreito, é demais para nós, e não queremos depender da graça do Senhor, queremos sombra e água fresca no Evangelho, não queremos ter que aprender de fato na marra a perdoar, a suportar os irmãos mais difíceis e mais débeis, aprender a amar os que são mais difíceis, aprender a abrir mão dos nossos interesses e a morrer para nós mesmos, dependendo da graça. Então seria melhor nós voltarmos aos nossos afazeres,
aos nossos planos originais e seguir a vida do nosso jeito, e deixarmos aqueles de fato que querem viver dependentes da graça seguirem esse caminho estreito, e não ficarmos tentando adequar o ambiente às nossas preferências e necessidades. Lá em Atos capítulo 9, o Senhor profetizou acerca de Paulo, quando diz para Ananias: pois eu mostrarei para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso se cumpriu, louvado seja o Senhor. Assim como eu iniciei com uma citação, eu quero também encerrar com uma outra citação. Esta citação eu retirei do Cada Dia, desses que nós temos, e eu a reproduzi na íntegra no boletim da igreja que eu pastoreava no dia 14/11/2004. Diz assim a matéria daquele Cada Dia e a matéria do meu boletim: Tácio Cipriano, um dos pais da igreja, lá do século III, nasceu em Cartago, norte ocidental da África, então uma província do Império Romano. Agora eu estou na dúvida se Cartago é oriental ou ocidental, estou na dúvida agora, porque eu estou confundindo com Hipona. Hipona de Agostinho era ocidental, agora estou na dúvida. Tácio Cipriano nasceu em Cartago, norte da África, então uma província do Império Romano. Seus pais eram abastados, por isso ele recebeu uma esplêndida educação e começou uma bem-sucedida carreira no serviço público. Desconhecido de Cipriano, Deus tinha os olhos sobre ele. O Evangelho, por fim, o alcançou, e sua resistência não pôde suportar seu poder salvador, do Evangelho. Cipriano juntou-se à igreja, foi eleito presbítero no ano 246 e tornou-se bispo de Cartago em 248, 2 anos depois. Foi decapitado em 258, apenas 10 anos de bispado, por recusar-se a queimar incenso aos deuses de Roma. Não voltou à sua fazenda, não quis voltar aos seus afazeres, não quis voltar à velha vida. Entendeu que o espinho na carne e o sofrimento são dádivas divinas, são expressões da sua graça. Durante 10 anos de seu ministério, os 10 únicos anos de seu ministério, ele foi muitas vezes banido, viveu exilado, longe da sua paróquia, da sua comunidade e dos crentes do seu pastoreio. Cipriano então conduziu seu ministério pelo correio. Eis porque temos hoje muitos de seus escritos. Certa vez, Cipriano escreveu a um discípulo chamado Donato, abre aspas: este é o mundo mau, um incrível mundo mau, mas descobri, Donato, no meio dele, indivíduos tranquilos e santos, que aprenderam um grande segredo. Eles encontraram uma alegria que é 1000 vezes melhor do que quaisquer prazeres de nossa vida pecadora. Eles são desprezados e perseguidos, mas não se importam. Eles venceram o mundo. Esses indivíduos, Donato, são cristãos, e eu sou um deles. O conselho, fecha aspas, o conselho pastoral de Cipriano é tão útil hoje como foi outrora, lá no século III. Em nosso mundo atual, que é ainda mau, há uma necessidade premente de resistir como Cipriano e dizer também: eu sou um deles. E que a graça sustentadora do Senhor, que a graça concedida pelos méritos de Cristo, não seja apenas para nós um conceito vago, de fato, seja o nosso exercício diário de fé. Que Deus nos abençoe.